Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Lucas Silva e você está no canal onde a gente fala de carro do jeito que tem que ser. Direto, prático e sem enrolação. Se você quer entender melhor o seu veículo, aprender dicas de manutenção e ficar por dentro de tudo que rola no mundo automotivo, já chega deixando aquele like, se inscreve no canal e fica comigo até o final do vídeo, porque tem muita dica boa vindo por aí. Os motores têm pelo menos 4 bobinas de ignição, uma para cada vela de ignição. Elas são responsáveis por produzir a corrente de alta tensão necessária para alimentar as velas de ignição que iniciam o processo de combustão. Os sintomas de uma bobina de ignição defeituosa incluem falha na ignição, marcha lenta e irregular do motor, potência reduzida, baixo consumo de combustível e um motor difícil de dar partida. Na maioria dos casos, se até mesmo uma bobina de ignição tiver falhado, você não deve dirigir o veículo, pois corre o risco de danificar o motor e causar falha no conversor catalítico. O diagnóstico de uma bobina de ignição com defeito é bastante fácil com um leitor de código de diagnóstico. O código de falha padrão para um problema com uma ou mais bobinas de ignição é P0351. Neste artigo, explicarei os sintomas de uma bobina de ignição defeituosa e como diagnosticar e reparar o problema, com custos aproximados. 9 sintomas de uma bobina de ignição com defeito. O funcionamento adequado das bobinas de ignição é essencial para o bom funcionamento do motor. Se uma ou mais delas falharem, o carro funcionará muito mal e provavelmente parará se você forçá-lo além de alguns quilômetros por hora. O módulo de controle do motor controla a potência das bobinas de ignição. Ele decide com que frequência e quando disparar as velas de ignição. Se uma das bobinas de ignição falhar, a sincronização do motor ficará mais lenta e afetará seriamente a operação do motor. É possível que uma bobina de ignição falhe de forma intermitente. Elas também podem ser danificadas por calor e vibração excessivos. Isso pode danificar os enrolamentos internos da bobina, causando curtos-circuitos. As bobinas de ignição também podem ser danificadas pela sobrecarga de tensão causada por velas de ignição defeituosas. Isso leva a falhas de ignição intermitentes e economia de combustível ruim. Estes são alguns dos sintomas de uma ou mais bobinas de ignição com defeito. 1. Verifique se a luz do motor está acesa devido à sua função crucial no sistema de ignição. Espere que o céu acenda após alguns ciclos de condução com uma bobina de ignição danificada. 2. Baixa economia de combustível sem a energia de faísca adequada, o processo de combustão não será eficiente e haverá uma diminuição perceptível na economia de combustível. Deve-se observar que a baixa economia de combustível também pode ser causada por um sensor MAV defeituoso ou por filtros do motor sujos, como o filtro de combustível. 3. Motor em marcha lenta irregular. Dependendo do ano do veículo e do fabricante, a ECU pode não compensar essa falha durante a marcha lenta. Isso pode resultar em uma marcha lenta irregular ou até mesmo na morte do motor de vez em quando em marcha lenta. 4. Dificuldade para dar partida no motor. Dependendo do número de bobinas defeituosas, você poderá ter dificuldades ao dar partida no motor. A dificuldade de dar partida no motor também pode ser causada por outros problemas no sistema elétrico, como uma bateria descarregada. Portanto, vale a pena eliminá-los também. 5. Falha intermitente e recorrente do motor. Se o enrolamento primário ou secundário dentro da bobina de ignição estiver danificado, ele pode não ser capaz de gerar tensão suficiente para alimentar a vela de ignição corretamente. Essa redução na potência afetará a eficiência do processo de combustão e fará com que o motor apresente falhas de ignição, afetando o desempenho geral. 6. Hesitação do motor durante a aceleração. Ter uma ou mais bobinas de ignição defeituosas resultará em uma grave falta de potência no motor, principalmente durante a aceleração. Isso também pode ser causado por injetores defeituosos, portanto, vale a pena dar uma olhada neles também. 7. Retorno do gás de escapamento. As partículas de combustível não queimam como de costume na câmara de combustão e entram no tubo de escapamento com uma carga de alta energia. Essa energia será liberada na forma de mini-explosões. Também é possível que o conversor catalítico seja danificado pelo combustível não queimado nas emissões do escapamento. 8. Aumento das emissões. Uma bobina de ignição defeituosa aumentará as emissões, principalmente as de hidrocarbonetos, o que pode ser um problema se você morar em uma área com leis de emissões rigorosas. 9. Odor no tubo de escapamento. A incapacidade de queimar combustível na câmara de combustão causará um cheiro de gás mais perceptível no tubo de escapamento, especialmente quando o motor estiver frio. Para que serve uma bobina de ignição? A bobina de ignição é o coração do sistema de ignição. Sua função é transformar a tensão da bateria, 12V, nos milhares de volts necessários para iniciar a ignição na vela de ignição. Em outras palavras, a bobina de ignição é responsável por fornecer a energia exigida pelas velas de ignição para criar a faísca necessária para a combustão. Uma bobina fraca não será capaz de fazer seu trabalho, possivelmente resultando em uma condição de sem faísca.
Mas como saber se uma bobina de ignição está fraca? Vários fatores determinam a quantidade de energia necessária para criar o arco na vela de ignição. Alguns deles são a compressão do motor, a relação ar-combustível, a temperatura da câmara de combustão, os materiais da vela de ignição, a calibração, abertura, da vela de ignição, etc. Ao longo dos anos, os fabricantes de automóveis têm se concentrado no desenvolvimento de motores mais eficientes. Isso envolve motores com níveis mais altos de compressão e fornecimento de combustível mais pobre. Essas mudanças têm exigido cada vez mais energia do sistema de ignição. Como resultado, os motores de bobina única se tornaram obsoletos, abrindo caminho para os sistemas com várias bobinas. Atualmente, o sistema de múltiplas bobinas mais comum é conhecido como Coil-on-Plug, COP. Esse projeto específico consiste em uma bobina de ignição por cilindro. Cada bobina é conectada diretamente à vela de ignição, o que ajuda a eliminar as perdas elétricas dos fios da vela de ignição. Salvo indicação em contrário, este artigo pressupõe que seu veículo usa um sistema COP. Como funciona uma bobina de ignição? Basicamente, uma bobina de ignição é um pequeno transformador. Como qualquer transformador, ela tem um enrolamento primário e um enrolamento secundário. Ela recebe tensão da bateria no enrolamento primário e, quando a corrente é perturbada, o campo magnético entra em colapso, causando uma enorme tensão de saída no enrolamento secundário. As bobinas de ignição modernas têm tensões de saída superiores a 45.000 volts. Isso geralmente é necessário para inflamar a mistura ultrapobre em sistemas de injeção de combustível. Diferentemente dos sistemas tradicionais de ignição de bobina única, nos sistemas COP atuais, a unidade de controle eletrônico é responsável por ativar cada bobina individual quando necessário. A maioria dos conectores elétricos do COP consiste em 3 fios, um para o aterramento, um para a tensão da bateria e um para o sinal de ativação da ECU. Não é incomum que todos os 3 fios se conectem diretamente à ECU, pois muitos projetos incorporam monitoramento de corrente ou terra para cada bobina. Como diagnosticar uma bobina de ignição com defeito? Para os fins deste artigo, presumimos que você tenha um conhecimento básico das medidas de segurança ao trabalhar no seu veículo. Dependendo do tipo de bobina de ignição instalada no seu veículo, você pode precisar de uma ou mais das seguintes ferramentas: leitor de código OBD2, multímetro digital, DMM, scanner de diagnóstico automotivo com recursos de dados ao vivo, analisador de ignição indutiva, ferramenta de sensor indutivo. Sempre que possível, consulte a documentação apropriada do OEM. Os procedimentos de diagnóstico do OEM devem sempre ter precedência sobre um fluxo de trabalho genérico. 1. Etapas preliminares. Ferramentas recomendadas: leitor de código OBD2, ferramenta de análise automotiva IGT, códigos de falha de dados. 2 pontos. Usando um leitor de código OBD2, anote todos os DTCs presentes na memória da ECU. Para fazer isso, basta conectar o leitor de código e ligar a chave de ignição, motor desligado, um estado geralmente chamado de coil, IGT, apagando códigos de falha dos dados. Agora que você sabe quais códigos foram armazenados na memória, é necessário apagá-los. Isso geralmente é feito selecionando o Clear Codes, apagar códigos, em sua ferramenta. IGT, ciclo de acionamento. Desconecte o leitor de código OBD2 e dê partida no motor. Esse estado é comumente conhecido como COER, Key-on Engine Running. Se a luz de verificação do motor acender, desligue o motor e continue o diagnóstico. Se a luz de verificação do motor permanecer apagada, dirija o veículo por 5 a 10 minutos. Se a luz permanecer apagada, pode ser um problema intermitente. Se a luz acender durante o ciclo de direção, continue o processo de diagnóstico. 2. Inspeção visual. Ferramentas recomendadas: nenhuma IGT, fiação da bobina. Faça uma inspeção visual completa da fiação de cada bobina. Procure por fios queimados, danificados, corroídos ou deteriorados. Preste atenção especial a possíveis curtos-circuitos com o terra ou circuitos abertos causados por isolamento defeituoso. IGT, chicote e conector da bobina. Semelhante ao anterior, faça uma inspeção visual completa de cada conector da bobina. Certifique-se de que a chave de ignição esteja desligada e desconecte cada conector do chicote da bobina. Procure por pinos terminais dobrados, conexões soltas, corrosão ou qualquer outra indicação possível de uma conexão ruim. IGT, condição da bobina. Para verificar a condição da bobina, você precisará remover cada bobina do motor. Consulte a última seção se tiver alguma dúvida sobre o procedimento. Faça uma inspeção visual completa de cada bobina. Procure por folhas queimados, danificados, rachados, corroídos ou deteriorados, fios de ignição ou carcaça da bobina. Preste atenção especial a qualquer sinal de água, óleo ou umidade. Qualquer líquido em contato com a bobina a danificará muito rapidamente. Repare se necessário. Corrija qualquer problema de fiação antes de continuar. 3.
Testes elétricos. Ferramentas recomendadas: multímetro digital, DMM, IGT, tensão de alimentação. Consulte o diagrama de fiação apropriado, e identifique o terminal correspondente à linha de mais 12V. Para medir a tensão de alimentação, você precisará entrar no modo Coil, Key-on Engine Off, e girar o seletor do multímetro digital, para o modo de teste de tensão. Agora, coloque uma ponta de prova do multímetro em um terra conhecido, o negativo da bateria é bom, e a outra ponta de prova no terminal do chicote de fiação da bobina correspondente à alimentação de mais 12V. Se o valor medido for inferior a 95% da tensão da bateria, será necessário verificar toda a linha, desde o chicote da bobina até a própria ECU. IGT, teste de aterramento. Entre no modo Coil, Key-on Engine Off, gire o seletor do multímetro digital para o modo de teste de tensão, e coloque uma ponta de prova no terminal do chicote da bobina correspondente à tensão de alimentação e a outra no terminal que deve ser o aterramento. Idealmente, a tensão deve ter o mesmo valor do teste anterior. Se a diferença for maior que 10%, será necessário verificar a resistência elétrica e a continuidade da linha de aterramento do chicote da bobina até a ECU. 4. Testes da ferramenta de análise. Ferramentas recomendadas. Ferramenta de análise automotiva com recursos de dados em tempo real. IGT, teste de cilindro de falha de ignição ao vivo. Usando um scanner de diagnóstico automotivo, você pode diagnosticar indiretamente bobinas defeituosas. Entre no modo de dados em tempo real e procure os valores de falha de ignição do cilindro. A maioria dos motores modernos distingue a falha de ignição para cada cilindro. O ideal é que nenhum cilindro esteja relatando problemas de falha de ignição. Se um determinado cilindro tiver um número elevado de falhas de ignição, você pode suspeitar que a injeção de combustível, a vela de ignição ou a bobina de ignição sejam as causas mais prováveis. IGT, teste funcional da bobina na vela. Alguns fabricantes oferecem testes especiais ou testes funcionais para bobinas de ignição. Siga as instruções na tela para concluir esses testes. 5. Testes diretos da bobina de ignição. Ferramentas recomendadas. Testador de ignição indutiva. IGT, teste de bobina ao vivo. Usando um analisador de ignição indutiva, você pode testar a ativação da bobina em tempo real. Dependendo do modelo do seu testador, você pode verificar a ativação da bobina de ignição, a duração da vela de ignição, a tensão de saída da bobina e até mesmo fazer um gráfico do padrão da bobina de ignição. A grande vantagem dessa ferramenta é que tudo o que você precisa fazer é tocar a bobina que deseja testar. Ela usa tecnologia indutiva, o mesmo princípio elétrico que aciona a bobina de ignição, portanto, é a maneira mais conveniente de testar o sistema scope com rapidez e precisão. Quanto custa substituir uma bobina de ignição com defeito? As bobinas de ignição são relativamente baratas para comprar e fáceis de substituir se você tiver as ferramentas certas. Uma nova bobina de ignição custará entre 30 libras e 100 libras, dependendo da marca e do modelo do veículo. Se você pretende trocar uma bobina de ignição quebrada por conta própria, geralmente é um trabalho fácil se você não tiver pressa. Se você pretende chamar um mecânico para fazer o trabalho, espere pagar entre 120 euros e 200 euros. Se mais de uma bobina precisar ser trocada, você poderá economizar dinheiro no trabalho, pois grande parte do trabalho envolve a remoção das peças para acessar as bobinas de ignição. Como substituir uma bobina de ignição com defeito? As bobinas que fazem parte do sistema scope geralmente estão localizadas acima de cada vela de ignição na tampa da válvula. Ferramentas recomendadas: leitor de código OBD2, óculos de segurança, luvas de mecânico, chave de fenda apropriada, chave de torque, iluminação apropriada, lanterna LED, IGT, etapas preliminares. Certifique-se de que a chave de ignição esteja desligada e, em seguida, desconecte a bateria do veículo. Desconectar o terminal negativo geralmente é suficiente. IGT, remova o conector da bobina. Essa etapa pode ser complicada em alguns modelos. De modo geral, o conector tem uma aba de plástico que você precisa empurrar ao puxar o chicote. Mas, em muitos casos, há um pequeno clipe de segurança, às vezes de plástico, às vezes de metal, que precisa ser removido primeiro. Com uma chave de fenda adequada. IGT, remova a bobina. A maioria dos sistemas scope usa uma tampa de plástico para proteger as bobinas. Levante a tampa e use a ferramenta apropriada para remover a bobina. Essa é uma tarefa fácil, pois as bobinas geralmente são fixadas com 2 parafusos. IGT, instale a nova bobina. Remova a bobina antiga e, em seguida, instale a nova.
Certifique-se de que esteja usando o número de peça correto. IGT, reconecte a bobina e a bateria. Depois de terminar, reconecte a bobina, não se esqueça dos clipes de segurança e, em seguida, o terminal da bateria. IGT, limpar a memória do DTC. Usando o leitor de código OBJ2, limpe a memória da ECU para evitar o armazenamento de códigos falsos. Você precisará entrar no modo Coil para fazer isso. IGT, realize um ciclo de condução. Depois de terminar, dirija o veículo por mais de 10 minutos. Tente acelerar como faria normalmente. Em conclusão, identificar e reparar uma bobina de ignição com defeito é fundamental para garantir o bom funcionamento do motor do seu veículo. Ao reconhecer os sintomas, como falhas na partida, perda de potência e aumento no consumo de combustível, você pode agir rapidamente, para evitar problemas maiores. Lembre-se de sempre realizar um diagnóstico adequado e, se necessário, buscar a ajuda de um profissional qualificado. Manter a bobina de ignição em boas condições não só melhora o desempenho do carro, mas também prolonga a vida útil do motor. Agradecemos por assistir e até a próxima.